Aleluia. Isaías capítulo de número 6, verso 1, está assim a exposição da palavra. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido ou estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que é tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podeis tomar assento, meus irmãos. E aqui eu quero repartir com os irmãos o que o Espírito Santo trouxe para mim. Fique atento, porque Deus tem uma palavra para nós. Uma visão da glória de Deus. Meus irmãos, estamos em uma campanha onde iniciamos no primeiro dia, sem cansaço. Saímos da noite de ano, daquele culto abençoadíssimo, e entramos já no primeiro dia da semana e do mês e do ano, já todos nós imbuídos nesta campanha. E esta campanha vai trazer para nós muitos benefícios. Você vai ter luta, mas você vai ter vitória. E o texto que nós lemos aqui, ele inicia com uma coisa que eu fiquei admirado. Quando eu li o texto, disse: Deus, o que tem neste texto para o ano que está pedindo um ano de campanha, um ano abençoado, um ano abençoador. Nós estamos em 12 dias, Deus, aonde nós vamos pedir para 12 meses, e aonde a tua bênção vai estar sobre nós. O Senhor disse: leia o texto de novo, enxergue a bênção minha aí no texto. Aleluia. Eu disse: Senhor, mas aonde está? E li 1, 2 vezes, 3, 10 vezes, e não encontrava. O Senhor me disse: leia de novo o texto, meu filho. Olha a bênção aí, meu filho. Aleluia. E eu fui olhando para o texto e fui arrepiando e chorando na presença de Deus, quando consegui enxergar a vitória e a bênção de Deus em 12 dias para 12 meses de vitória dentro deste texto. Fique atento, porque Deus vai falar o teu coração. Há pessoas aqui que estão machucadas, há pessoas aqui que estão magoadas, há pessoas aqui que estão feridas pela morte, há pessoas aqui que estão com pessoas, quem sabe até hoje, como a irmã Valquíria, que está velando a sua mãe, mas está aqui no templo para adorar ao Senhor, e vai ouvir esta voz, e vai ouvir esta mensagem hoje. Fique tranquilo, porque Deus tem para você uma vitória neste texto. Aguarde, porque o Senhor me mostrou coisas profundas neste texto. Eu vou passar o teu coração agora. Aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, o ano aponta para a morte, o ano está mostrando a morte. Aqui nós temos, meus prezados irmãos, o quanto que a palavra é sublime, o quanto que ela é rica, porque para Isaías as coisas estavam arrasadas, para Isaías a coisa não ia bem. Por quê? Porque ele tinha sangue azul nas suas veias. A voz de Isaías
aí está Isaías, e quando ele pensa que não, a morte entra no lar dele, e a morte pega o seu tio, e ele cai então no leito de dor e de morte. E para Isaías aquele ano não prestaria, para Isaías a coisa não iria bem. O homem começou a sofrer, pastor. O homem que andava no palácio para cima e para baixo, como Isaías, um jovem ainda novo, mas tinha o seu poder dentro do palácio. E quando Isaías falava, alguém podia dizer: este é sobrinho do rei, cuidado porque o rei gosta desse homem, este homem aí é querido do rei, olha para ele diferente. E lá vai Isaías, com o queixo empinado, com o nariz para cima, porque ele era do palácio real. Mas o texto está mostrando, ele mesmo conta a sua história e diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Isso implica dizer que nós temos que mostrar para quem está sofrendo com a morte, para quem está pensando que o leito de dor vai ser o fim, eu vou te mostrar que não é, porque Deus tem algo para nos ensinar neste texto. Preste minha atenção, meus irmãos. Lá está Isaías, alto no palácio, andando para cima e para baixo, mas de repente o rei morre e a coisa começa a mudar. Irmão pastor André, a coisa começa diferente. Alguém agora olha para Isaías, e agora Isaías, acabou o seu tio, acabou a sua voz, acabou você, o seu ano acabou, e agora o que será de ti? Isaías agora começa a passar vergonha, porque agora a voz de Isaías não é mais ouvida, Isaías não tem mais poder, perdeu tudo porque o rei morreu e acabou-se para ele, não tinha mais voz. E de repente, com tanta crítica, Isaías não suporta, e ele, meu Deus, cai em si. E de repente agora Isaías, que andava esticado, agora começa a se humilhar, já não está mais com cabeça alta, já anda cabisbaixo, porque o rei morreu. Isaías não tem voz no palácio, Isaías agora se vê no apuro. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Você passou por tribulação em 2016, você passou por luta, como disse aqui o pregador de antes de ontem que nos antecedeu. Mas eu quero te dizer, faça como Isaías. Por quê? Porque ele teve uma atitude louvável. Ele corre para o templo. Agora o meu jeito é dentro da casa de Deus, não sai de lá enquanto o Senhor não falar comigo. E ele corre para a presença de Deus. E é assim que acontece. Tem muita gente que é preciso ter experiência com Deus. Tem muita gente que é necessário entrar num acordo com Deus e entrar para o cantinho da oração, porque Deus precisa encontrar com ele, Deus precisa falar com ele, Deus precisa dar um jeito nele. E assim vai Isaías para o templo. Isaías começa a orar, e ele coloca assim, parece que eu posso ver Isaías orando, clamando com as mãos para cima, e o Senhor está vendo Isaías, olhando para ele. Acompanhe comigo. Deus olha para Isaías naquela cadeira, naquele banco, e ele está orando ao Senhor, quem sabe com as mãos para cima, quem sabe ainda não muito humilhado ainda, porque ele era do palácio real. A mudança não veio de repente, e de repente agora, se você olhar para o versículo
cabisbaixo orando, ele já está mais encolhido, orando na presença de Deus. O homem estava humilhando-se na presença de Deus. Aprenda comigo uma coisa nesta noite: quanto mais se humilha, mais recebe de Deus. Quanto mais busca, mais recebe de Deus. Nesta noite, levanta a tua mão para o céu e comece a clamar, porque você recebe de Deus. O homem se humilhou na presença de Deus, mas de repente Deus olha para ele. O homem está mais cabisbaixo ainda. O homem está se humilhando, o homem está clamando. Eu não quero te dizer quantos dias Isaías passou na presença de Deus, se foi 12 dias, como nós estamos aqui. Não importa isso, mas o que importa é que quando Deus olha para Isaías, ele não está assim, ele não está assim, ele não está assim, mas ele está mais embaixo ainda, na presença de Deus, buscando quase com a boca no pó. E quem sabe Deus olhou agora e disse: agora, em vez do arcanjo, me vai o querubim. Aleluia. A hierarquia, não sei se você está olhando, está subindo na hierarquia de Deus. E o querubim não vai atender Isaías, sabe por quê? Porque de repente Deus olha para ele e o homem está com a boca no pó, o homem está babando no chão, ele está orando a Deus como aquela mulher que buscava um filho na história de Eli. E ele coloca a boca no pó e busca de Deus, e busca de Deus. Eu não sei quantos dias, mas de repente Deus olha para ele e disse no seu coração: ninguém vai atender Isaías, porque eu mesmo vou descer e atender o meu filho. E o texto mostra ele dizendo: eu vi o Senhor face a face. Você pode glorificar a Deus por isso. Sabe o que eu aprendo aqui? Te transmito, irmão. Quanto mais baixo, mais alto você vai. Deus mesmo resolveu descer. Deus não deixou Serafim, querubim, atender a Isaías. Um privilégio de poucos. Viu o Senhor face a face. O fogo, o poço é profundo e é para baixo. Mas quando mais você busca para baixo, mais você recebe de cima. Você não entendeu? Quanto mais se humilha, mais recebe de Deus. Quer receber de Deus? Busca para baixo. É humildade, é humildade, é humilhação. Humilha-te com as tuas próprias palavras. Ora a Deus pedindo, porque o Senhor vem sobre ti e traz a tua vitória e a tua bênção. Lá está Isaías buscando ao Senhor. Aleluia. Assim mostra-nos o texto. E ele diz agora: eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono. Engraçado que o homem está olhando para baixo e vê para cima. Não sei se você entende isso, mas na escala de Deus é assim. Quanto mais busca para baixo, quanto mais você se dobra, mais você recebe de Deus. Não adianta andar assim. Para Deus não adianta. Para Deus não adianta humilhar o próximo. Para Deus não adianta dizer que não perdoa. Quem somos nós? Ontem o irmão falou sobre isso. Para Deus não adianta aquele que quer dizer: eu tenho que ser exaltado, ele tem que vir até mim. A minha esposa, se quiser, pede perdão. O meu esposo, se quiser, se humilha. Eu não peço. Por mim acabou. Não adianta, meu querido. O dia que Deus te pegar, Ele te faz como Isaías. Enquanto você não descer, você não enxerga a glória de Deus. E é por isso que muita gente anda para aqui e para ali e não consegue. Não senti nada no corpo, não vi nada. O irmão deu glória, o outro falando língua estranha, o outro até que foi batizado, mas eu não percebi nada. Para mim não tem nada demais. Sabe o que é isso? Já não enxerga a glória. E a visão da glória é só para quem busca. É só para quem busca. Não adianta, se não aprender a buscar, não adianta que não vê glória. Não vai ter experiência de glória. Pode tocar bonito, pode treinar, pode ensaiar o dia todo. Se não tiver humilhação, não vê glória na orquestra, não vê glória no louvor, não vê glória e não vê glória.
dentro da visão dele, no versículo 2, ele começa a ver coisas extraordinárias. Ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Sabe o que eu aprendo? Deus ensina Isaías porque ele não tinha experiência. Era o chamado de Isaías e ele não tinha experiência nenhuma com Deus. E Deus dá experiência para Isaías agora. Olha ali, Isaías, você vai ver agora o maioral da escala dos anjos, o serafim. Não vou te mostrar anjo, não vou te mostrar arcanjo, não vou te mostrar querubim, eu vou te mostrar serafim. E olha o que o serafim faz na minha presença. Enquanto, pastor, tem muita gente que sabe o culto 10 vezes para beber água. Enquanto tem gente que anda para aqui, para ali e para lá e não se importa com a reverência. O serafim tem 6 asas, mas só usa para si 2, porque 4 asas está ocupado com Deus. 2 ele tampa a face e mais 2 tampa os pés. Reverência diante da presença de Deus. Aprenda a parar os teus pés. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Não pense que isso é brincadeira. Não olhe com mais maus olhos para o teu irmão, para a tua irmã, mas olhe com os teus olhos. Olhe com amor, olhe com ternura, olhe com olhos de quem ama de verdade no Senhor e não com carnalidade. Guarda a tua alma, peça socorro a Deus, porque você está com cheiro de morte e é morte espiritual. Você pensa que o Espírito Santo não já lhe mostrou para muita gente? Não vem com essa que você e a tua namorada têm direito do motel, porque na presença de Deus você está cheirando caixão, e caixão é morte, e morte espiritual. Você não vê a Deus nunca mais. De entrar e dizer que está na presença de Deus, numa campanha séria com cuidado. Cuidado, porque Deus não deixa você sair de dentro vivo. E quem és tu para enganar a Deus? Na machada cantada, grande defácia, reverência, pede o Senhor na sua casa. Aleluia. O Senhor começa a mostrar mais para Isaías e clamavam uns aos outros com grande voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sabe por que eu aprendi aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Isaías estava sendo chamado por Deus, e agora Deus resolve mostrar para ele: anjo, como é que é aqui na glória. Quer ter visão de glória? Aprenda com o anjo. Sabe o que eles faziam? Adoravam. Sem adoração não tem experiência de glória. Sem adoração tem gente que é mudo. Eu estou aqui ao lado da minha vizinha, não posso dar glória muito alto, e se eu falar naquela língua estranha, ela vai me estranhar. Ei, língua estranha não escandaliza ninguém. Levanta a tua voz e dá uma rachada de língua estranha, porque é para Deus, e Deus merece a tua língua estranha de coração. Os anjos adoravam. Isaías está aprendendo como é aqui na glória. Aqui na glória os anjos adoram. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele aprende. Aleluia. E de repente Deus resolve ensinar a Isaías mais alguma coisa. O que é isso, pastor? Os anjos começam a proclamar, sabe o que? A terra
está cheia da sua glória. Porque tem gente que vive o dia todo, o mês todo, o ano todo, e amaldiçoa o ano que viveu. Sabe o que é isso? Não aprendeu a enxergar a glória de Deus que está sobre toda a terra. Olha para mim, as cores do passarinho, está a glória de Deus. Nas árvores está a glória de Deus. Nesta tua roupa que tu veste está a glória de Deus. No teu respirar é para a glória de Deus. Na tua mente, o teu cérebro trabalhando, está a glória de Deus. Aprenda a glorificar a Deus. A terra, diz os anjos, está cheia, 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 cheia da tua glória. Não amaldiçoe a glória de Deus. O pão de cada dia que Ele te dá é glória de Deus na tua vida. Este emprego seu é para a glória de Deus. É com Ele que tu vive. Uma vez, quando era soldado, eu vi um companheiro recebendo o salário quando passou no banco, mas ele disse maldição para aquele dinheiro. Olhando para o dinheiro, olha a miséria que esse governo me dá. Olha que desgraça que esse governo me dá. Cuidado com as tuas palavras. O teu salário é abençoado e ele é glória de Deus. Todos creem nisto. Levanta a tua mão e adore a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos brincando, e vamos vencer, aleluia, esta campanha abençoadora e abençoando, aleluia, o nosso ano, os nossos dias. Daqui a pouquinho eu vou já ministrar uma bênção sobre a tua vida. Aguenta só mais um tiquinho só, aleluia. No versículo 5, ele aprende e reconhece a sua fragilidade. Ele disse: ai de mim. Sabe o que eu vejo aqui? Chegou um espírito de convicção dentro de Isaías. Aquela visão era tão tremenda, era tão gloriosa, que agora chega um espírito de conversão na vida dele. E ele começa a dizer: ai de mim que sou frágil, ai de mim que estou perecendo, ai de mim que sou pequeno demais. Começou a enxergar a grandeza de Deus. Tem muita gente que pensa ser grande, tem muita gente que pensa que ele é muito grande, é exaltado, mas Isaías aprende com Deus a ser pequenininho, e ele coloca a cabeça entre os pés e começa a dizer: Senhor, ai de mim que vou perecer. Reconhecimento de fragilidade. Reconheça nesta noite que tu não és nada e que Deus é tudo na tua vida. Levanta a tua mão. Glória a Deus. Ele enxerga os seus pecados. Tem muita gente que diz: eu não aceito Jesus porque eu sou bom, nunca matei, nunca roubei. Mas veja que no versículo 5 ainda, a parte B, ele enxerga os seus pecados. Ele consegue. Sabe o que é isso, irmão? Quanto mais aprofunda na direção de Deus, mais os olhos se abrem e nós começamos com os olhos espirituais a enxergar os nossos pecados. Quem não ora não enxerga pecado. Quem não busca não vê glória e não enxerga pecado. Quando você vê ao convite pessoas virem à frente reconhecendo o pecado, nem sempre é porque tem pecado, é porque ele reconhece o pecado. Isaías começou a confessar pecado até no povo de Israel. Aleluia, aleluia. E encerrando aqui no versículo 6 e 7, ele diz o seguinte: um dos serafins recebe de Deus agora uma ordem expressa e leva para ele lá uma tenaz com uma brasa viva acesa, e ele prova daquilo nos lábios de Isaías, aleluia, e prova agora, encosta na boca de Isaías aquele negócio, e você está entendendo isso? É tudo uma visão, é tudo um sentido espiritual. E agora ele percebe no versículo 8 e começa a ouvir a voz de Deus.
ele aprende a ouvir a voz de Deus. Eu não estou falando de escutar. Escutar todo dia você está dentro da igreja. Estou falando de ouvir. Ouvir Deus se ouve com o coração. Ouvir Deus se ouve querendo obedecer a tua voz. E agora ele começa a ouvir ao Senhor no versículo 8. Quando começa a ouvir, então agora ele entende e diz também: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus clamou, precisando de alguém para a obra, eu aprendo que aquele que tem visão de obra, ele é pronto para trabalhar. Pastor, esse ano o senhor me deixa aqui fora, não quero fazer nada. Cuidado com isso, irmão. Isso é mau sinal. Isso é sinal de visão de glória. Quem tem visão da glória de Deus é diferente. Aleluia. E agora este homem diz no versículo ainda 8: envia-me a mim, Senhor. Obediência à voz de Deus. Quantos nesta noite querem obedecer no ano de 2017? Coloque-se de pé em nome de Jesus.